Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do CBO. Hoje o assunto é dacriocistite aguda e para comentar sobre o assunto eu tenho como convidada a professora Simone Bison, que é vice-chefe do setor de vias lacrimais da Unifesp. Bem-vinda, Simone. Vamos conversar um pouquinho a respeito da dacriocistite. Eu acho que o primeiro ponto é começar com o conceito, né? Então, qual que é o conceito aí da dacriocistite aguda? Como é que a gente classifica esse quadro? Dacriocistite é uma infecção dentro da via lacrimal. O nome cistite vem justamente do saco lacrimal, né? Então, nós temos uma via excretora e uma via secretora. Então, nas nossas vias excretoras, se há algum tipo de obstrução, tende a haver um acúmulo de bactérias e essas bactérias, quando há uma quebra do equilíbrio com a nossa imunidade, podem se manifestar com sinais flogísticos ali dentro do saco lacrimal, principalmente. Tá, e daí como é que a gente classifica, assim, ou existe alguma classificação para dacriocistite? Nós classificamos as dacriocistites. Uma classificação inicial seria entre crônica e aguda, então aqueles pacientes que têm a forma crônica não vão ter sinais flogísticos, podem ter secreção, mas sem ter os sinais flogísticos nas vias lacrimais. A forma aguda pode ser uma forma aguda leve, alguns pacientes têm até uma forma subaguda, prolongada, que tem até uns certos sinais flogísticos, mas não chegam a ter febre, não chegam a ter dor, né? Ainda podemos classificar segundo a idade, tem a forma congênita, eu posso ter uma dacriocistite aguda na infância, naquela criança congênita, e tem as adquiridas do adulto ou da criança também, que tem crianças que têm formas tardias de obstrução, e também depois eu posso até classificar de acordo com o agente etiológico, né, então pode ter várias classificações, mas o principal é isso, né, a crônica ou aguda, na infância ou no adulto. Que eu imagino que com isso a gente consiga pensar depois melhor em formas de tratamento, é isso? De De abordagens, né, abordagem, seja né? propedêutica, seja terapêutica. Acho que classificações ajudam a gente a pensar, pelo Abrir o menos direcionar raciocínio. o nosso raciocínio, né? E quadro clínico, né? Então, quando é que eu vou imaginar aí que eu estou diante de um quadro de dacriocistite? Como é que é esse quadro clínico? O que que o paciente apresenta? Então, aquela bactéria acumulada dentro do saco lacrimal vai criar um quadro inflamatório em volta daquele saco lacrimal, que pode ser mais restrito à região do saco lacrimal, um abaulamento ali, com os sinais Hum, clássicos de dor, calor, rubor, tumor, né? Então, esses sinais flogísticos a gente sempre vai lembrar. Se tem um abaulamento importante sem sinal flogístico, mais empedrado, eu posso pensar até num tumor, né? sim. E aí eu vou classificar como celulite, né? Celulite pré-septal e celulite pós-septais, porque eu posso ter quadros graves em dacrocistites, às vezes tem dacrocistites que são subestimadas, eu posso evoluir para um abscesso dentro da órbita, eu posso evoluir para uma meningite, para uma trombose de seio cavernoso, para uma forma mais grave, o que é raríssimo, mas que a pessoa tem que ficar sempre atenta, não subestimar, tratar como se fosse uma celulitezinha, né? Então, observar aquele paciente, entrar com antibiótico e ter ele perto, diagnosticar se parecer um paciente mais imunodeprimido, uma criança, um idoso, um diabético, hã, ter mais atenção com aquele paciente. É, as questões das complicações é algo muito importante para gente lembrar e levar em consideração, né? E daí vem outra dúvida, então, e como é que é essa propedêutica, né? Se a gente suspeita de um quadro como de dacrocistite, né? Qual que é o próximo passo, né? Como é que eu faço? O que que muda no meu exame? É só observar? Ou vou tocar? Eu vou tentar palpar? Como é que é? Tem algum outro exame adicional? Como é que a Vamos gente faz dividir essa de novo as investigação? crianças e os Isso. adultos, né. Uma criança não vai deixar você fazer muita coisa, Sim. você vai
examinar a parte externa, né, o quanto se parece só pré-septal aquele processo infeccioso, motilidade ocular, você consegue com um brinquedo, hã, ver como está o olho da criança, abrir devagarzinho, se tem muito edema, porque às vezes tem criança que quando tem o edema fica difícil até de abrir os olhos, né. Então, se o olho está calmo, se a movimentação ocular está boa, e aí você vai palpar, ver se tem flutuação naquela região, que nem sempre aquela dacrocistite vai ter flutuação, né, então vale a pena até depois a gente, na hora da terapêutica, falar disso também. E nunca eu posso fazer uma compressão do saco lacrimal para ver se tem expressão positiva, se reflui secreção é um jeito de eu saber que tem obstrução ali, diferenciar de uma outra celulite. Às vezes aparece em pronto-socorro criança maior, de 3, 4, 5 anos, que tem uma sinusopatia, que vai dar aquele quadro inflamatório de superfície, que confunde se tem comprometimento de via lacrimal ou não. Então, às vezes, você pode pedir uma imagem, um raio-x dos seios da face, pedir uma tomografia para ver se para tentar diferenciar se é sinusopatia ou se é obstrução da via lacrimal, porque uma sinusopatia pode levar a uma Isso. obstrução da via lacrimal na criança também. Então, é um jeito de diferenciar. No adulto, sempre lembrar que não é bom manipular essa via lacrimal, o canalículo, porque às vezes a pessoa quer fazer um exame muito completo, e na hora da irrigação aqueles tecidos estão friáveis. Então, se eu ficar manipulando, além do paciente sentir dor, ser desconfortável para ele, eu posso fazer um falso trajeto com a minha cânula. Então, deixar para fazer a propedêutica específica do adulto depois que o processo infeccioso, regredir. Se eu precisar de imagem num adulto, é padrão ouro de imagem a dacrocistografia. Idem, eu jamais vou pedir uma dacrocistografia num paciente com dacra aguda. Então, se eu ficar na dúvida, novamente, em pronto-socorro, o mais fácil é sempre fazer uma tomografia. Então, faz uma tomografia de órbita de seios da face, eu já vou ter o diagnóstico ali daquele saco lacrimal inflamado, de uma pericistite. A ressonância é um exame melhor para partes moles, mas em via lacrimal é mais raro a gente deixa para pedir quando eu suspeito de um tumor, tá? Que também pode dar Sim. dacrocistite aguda, então tumores, então, também podem, obstruir ali a via lacrimal e acabar evoluindo com uma dacrocistite aguda. Acho que de propedêutica nós falamos Sim. tudo. O pessoal pergunta se faz cultura ou não faz Isso, sim, cultura, verdade. né. A cultura é sempre interessante na vida da gente, mas, em via lacrimal, é fácil você contaminar com superfície. Então, se você faz uma expressão de saco lacrimal e tira aquela secreção, quase sempre vai misturar com o que está ali na pele, vai dar vem Staphylo epidermidis, né, com muita frequência. Sim. E então, se for para colher uma cultura, o ideal é que, se o paciente tem flutuação, que você higienize a superfície, que aspire a secreção do saco lacrimal com uma agulha grossa, já coloque dentro de um meio de cultura que, se tiver transporte para anaeróbio, melhor, porque também você pode ter um anaeróbio nessas formas agudas. Os clássicos, né, do agar e colher como a gente faz Uhum. para a córnea, né? Fazer semear no agar, agar sangue, agar chocolate, tio glicolato, aí depende de cada serviço que tem de meio Sim. de cultura. Deixa eu voltar um passo. Você passou aí pela questão das vias lacrimais e me veio uma dúvida, né. É frequente o paciente que tem uma obstrução de vias lacrimais, ele evoluir com uma dacrocistite? Como é que é, assim, esse perfil do paciente que pode evoluir com uma dacrocistite? Excelente pergunta. A maioria dos pacientes que têm obstrução crônica, eles são até,
negligenciados, Isso. porque, assim, eles vêm usando shampoozinho, o são tratados como meibomite, como blefarite, porque começa a dar cistite crônica, o paciente não vem com aquela expressão positiva. Então, demora anos para dar a primeira crise de dacrocistite na maioria dos pacientes. Então, às vezes 3, 5, 6 anos para dar a primeira crise. Deu a primeira crise com 6 meses. Deu a segunda crise, 3 meses. Aí ele começa a ficar naquelas crises, que é o que a gente recebe em hospital escola, que o coitadinho não consegue nem sair da crise, mal sai de uma, já tem outra. Por quê? Porque também vai criando uma resistência bacteriana. Sim, Porque sim. no início as bactérias que estão dentro do saco lacrimal, na criancinha, aquela dacra congênita que vem para a gente, que a gente ensina a fazer a massagem, são bactérias da própria pele, das vias aéreas, são bactérias boazinhas, né? Depois vai criando resistência. Nós criamos essa resistência, porque os pacientes vêm usando a gatifloxacino, então ele já vem usando assim, porque passa no primeiro colega, o colega dá tobramicina, passa no segundo colega, dá Já vem outro Simpro, colírio, assim. passa no terceiro colega, tá no gatifloxacino. Aí tem uma hora que a gente não tem nem o que usar de antibiótico via oral, tamanha resistência que esses pacientes vão criando. Aí entram as etiologias, né? Os agentes etiológicos desses pacientes. Então, assim, a primeira dacrocistite, ela vem com, em geral, um gram positivo, estafilococcus, aureus, né? Às vezes até o próprio epidermides, o streptococcus, na criança o hemófilos, aí já vai piorando, né? Vem pseudomonas, aí vem estafilometicinase resistente. Esses que chegam em pronto-socorro para a gente agora estão vindo com umas bactérias. Estamos criando as superbactérias, né? Então essa primeira demora para dar. Então, se o diagnóstico é feito corretamente, se o paciente é tratado logo que nos primeiros anos de obstrução, ele não vai ter dacrocistite. Ou seja, não negligenciar as vias lacrimais aqui, né, acho que esse é um ponto importante, né. Às vezes, sei lá, às vezes um colega pode deixar passar e falar: "Não, tem um lacrimejamento aí, deixa", né, e às vezes Sim. ele pode ter um problema aí mais pra frente, né, seria isso, né. E aí fica uma mensagem até para os residentes, né, porque esses pacientes têm uma bactéria ali no saco lacrimal e lembrar de não operar a catarata ou o Hum, glaucoma antes de resolver a via sim, lacrimal, porque eu tenho visto isso. O paciente opera a catarata, depois vem para cuidar da via lacrimal, enquanto que tinha que ser o inverso, ele está ali com foco de infecção do lado daquele olho que vai ser aberto, né. Então, no mínimo, se é um paciente que não tem condição clínica, esse paciente deveria ser submetido à lavagem do saco lacrimal com colírio antibiótico, algumas vezes antes de operar a catarata, porque às vezes ele tem condição clínica de operar a catarata, mas não tem de operar a via lacrimal, fazer uma anestesia geral, suspender um anticoagulante. Então, seria uma alternativa, não é ideal, mas pelo menos você está fazendo uma profilaxia de uma endoftalmite. Então, guardarem isso aí, não sei se isso cairia numa prova, mas um alerta para a muito vida, importante, para a exato. vida, né? Já que é uma revisão que a gente está fazendo aqui. E, bom, a gente já falou sobre algumas complicações, mas vamos só tentar aí deixar bem claro aí, né. Tudo bem, vem uma primeira e uma segunda que a gente vai tratando, às vezes o colega simplesmente trata e já acha que resolveu, né. Complicações, assim, o que que isso vai num crescente, o que que vai acontecendo? Até onde a gente pode chegar de pior cenário aí? Então, eu posso considerar as complicações pertinentes à própria via lacrimal. Quanto mais dacrocistites agudas eu tiver, pior é o prognóstico da minha cirurgia. Hum, O saco lacrimal, a via lacrimal como um todo, vai perdendo epitélio. Então, antes você só tem uma obstrução lá no ducto. Conforme eu vou tendo agudizações, eu vou criando um sistema de substituição de toda a estrutura da via lacrimal, às vezes até lá em cima no canalículo.
por fibrose. Então eu quero uma obstrução baixa, que é fácil de tratar, vira uma obstrução alta, que é difícil de tratar. Em relação ao olho, se o paciente tiver um epitélio ruim, então um idoso que já tem, às vezes, porque é comum ter olho seco e obstrução de via lacrimal ao mesmo tempo. Talvez até pela qualidade do filme lacrimal ser ruim, seria um facilitador daquele sistema inferior inflamar e fechar. Então, com síndrome de Sjögren, a gente vê muita obstrução de via lacrimal, doença enxerto versus hospedeiro. Então, a gente tem aí nas dacrocistites secundárias algumas coisas que a gente vê que a superfície ocular também é ruim. Pra- E esse paciente vai ter uma erosão de córnea e um monte de bactéria em cima. Então, vai facilitar infecções oculares, complicações em cirurgias que a gente já falou, de poder dar uma endoftalmite se você operar. E aí vamos para dentro da órbita, os abscessos orbitários, que são também aí, você vai ter que drenar um abscesso, trombose de seio cavernoso, com todas as suas consequências, até risco de vida, meningite, então aí já fica uma coisa muito séria, tá? Infecção sistêmica por dacrocistite, eu nunca vi descrito, isso de dizer, teve uma septicemia. Então, fica complicações infecciosas em crânio. Sistêmico, eu nunca vi nenhuma descrição. Ok. E daí acho que a gente chega no tratamento. É isso, né? Como é que a gente começa a pensar em como tratar, né? Então já fiz o diagnóstico, já vi o quadro clínico, e agora? Como é que a gente parte para o tratamento? Então, assim, vamos voltar para as crianças. Isso. Em criança, o clássico é eu esperar até 1 ano de idade para indicar uma sondagem. Se a criança nasceu com amniocele e dacrocistocele, essa criança tem tendência a ter uma infecção lá nos seus primeiros dias de vida. Então, é uma sondagem, se ela tiver uma infecção, é uma sondagem de urgência. Então, eu vou internar, eu vou entrar com antibiótico, eu vou desinflamar aquela região um pouco e vou sondar assim que possível essa criança. Então, nós falamos do bebezinho de dias. Aí tem aquela outra criança que tem seus meses de vida e que tinha uma dacrocistite congênita e que teve uma agudização. Essa eu vou tratar e vou sondar depois de uns 15 dias, 1 mês. Então, na criança, via de regra, uma sondagem vai resolver. Aí nós vamos para os adultos. Os adultos, em geral, ele tem uma obstrução do ducto lacrimonasal ali. O mais frequente é no nível da válvula de Krause. Então, eu vou precisar tratar a infecção. Tratamento. Eu vou escolher o antibiótico de acordo com a minha principal suspeita. Quase sempre eu vou pensar num gram positivo. Então, a gente tem amoxa com clavulanato, que é fácil dos pacientes encontrarem, tem um preço bom, tem uma boa cobertura. Nós temos como uma outra opção o ciprofloxacino, que também é para adulto, né, para criança não. Então, vamos pensar na criança. Chegou uma criança, eu vou... Amoxa com clavulanato cobre bem, cefalosporina cobre bem. A cefalosporina de primeira geração também, baixo custo, fácil de encontrar, fácil de dar para a criança, então resolveu bem. No adulto eu posso então ficar já com esses 2 primeiros, mais a ciprofloxacina. Se é um paciente que vai internar e eu vou precisar da endovenoso, e eu suspeito que já é um agente mais resistente, aquele paciente que já usou outros antibióticos, eu posso chegar a rifampicina, a vancomicina, tá? Aí nós vamos pensar na cirurgia do adulto. Tirei da infecção, de novo. Teve a primeira infecção, se prepara para depois de uns 15 dias, 1 mês, fazer essa cirurgia, que é a dacrocitorrinostomia, que eu posso fazer via externa ou via endonasal. Uma outra coisa, esse paciente, ele pode ter febre, eu vou entrar com antitérmico, Sim.
e ele vai ter dor, sinais inflamatórios, então eu posso associar um anti-inflamatório via oral para o paciente que vai para casa, ou até um corticoide. Então deu uns 2 dias de antibiótico, 2 dias, está respondendo bem aquele antibiótico, eu posso entrar com prednisona 1 miligrama por quilo de peso, e ir regredindo de 10 em 10 miligramas no caso do adulto e o proporcional para a criança. Então, o corticoide ajuda bastante, bastante esses pacientes que têm muito edema, muito sinal flogístico, e isso vai ajudar o saco lacrimal a voltar o tecido ao normal, né. E uma outra pergunta que sempre fazem é de compressa. Sim, verdade. Compressa fria ou compressa Pressas. Exato. quente? Se eu pensar em desinflamar os tecidos, então é uma dacrocistite que está começando, que não tem flutuação, eu posso fazer antibiótico terapia, eu posso entrar com corticoide e fazer bastante compressa fria para desinflamar, para deixar aquele tecido super restaurado, para eu ter um retalho bom, porque o segredo numa dacrocistorrinostomia, principalmente a externa, quanto melhor tiver o estado da mucosa do saco lacrimal, melhor. E então nós falamos da compressa fria. Agora, se eu tenho flutuação, eu vou pensar numa compressa morna para ajudar a drenar, Verdade. porque quando drena aquele abscesso, alivia muito o paciente. Ou mesmo em pronto-socorro, né. Então, se vê um paciente com muita flutuação, você vê que aquele tecido vai fistulizar de todo jeito. Quando o saco lacrimal aumenta muito, essa região mais inferior é onde fica mais molinho. Já entra ali com uma laminazinha 11, e drena aquela secreção, porque vai aliviar o Já paciente dá uma muito. aliviada, né. Você vai precisar de menos antibiótico ali, menos dias de antibióticos para aliviar aquele paciente. Então, assim, eh, a gente fala em provas, né, então em prova o clássico é compressa morna para fistulizar, mas pode ser que a gente vê todo tipo de questão hoje em dia, as pessoas estão nas nuances, né, então por isso que eu já falei, que nem vocês estavam, em outras provas, né, a gente vê que já caem questões, hã, da intensidade de uma coisa, então se for um quadro mais leve, compressa fria, se for um quadro mais severo, com flutuação, compressa morna. Sim, muito obrigado. Acho que com isso a gente cobre, né, desde o conceito, quadro clínico, propedêutica e tratamento. Será que tem mais algum assunto que a gente deixou passar ou alguma Na propedêutica eu não falei em ultrassom de via lacrimal, porque não é um clássico, mas é uma coisa que o oftalmo tem tão à mão, uhum, né, então ultrassom, algumas vezes é difícil a gente conseguir tomografia, sim, principalmente se for no consultório, você vai mandar o exato. paciente, né, uma coisa é o hospital, eu atendi aquele paciente num hospital, eu vou ter a tomografia, eu vou ter o raio-x, mas no consultório os oftalmos podem ter o ultrassom e quem treina consegue às vezes ver, o tamanho do saco lacrimal, o conteúdo do saco lacrimal, se é mais mucoso, se é muco, vai parecer o vítreo na ecogenicidade, se é um conteúdo mais infeccioso, vai parecer como se fosse uma Sim, uveíte, uma ecogenicidade maior, ecos que variam, e muitas vezes dá para ver bem, porque é muito parecido com o olho na hora que o saco lacrimal aumenta. A parede do saco lacrimal, se ela está mais frágil ou menos frágil, tá. Então é uma alternativa, também fica já uma vi dica. também cair também em prova, se pode ou não usar ultrassom em via lacrimal. Pode, se for um saco aumentado, sim, se for um saco de tamanho normal, Aí já ele está dentro de uma fossa óssea e a gente não consegue isolar. ok, acho que muito bom. Aprendi bastante hoje, obrigado aí pela nossa conversa. Eu acho que com isso a gente finaliza esse episódio do podcast. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada.